Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira, que o Cruz Maltino chega a Maceió. É isso mesmo, você de Maceió, preste atenção. O Vasco chegará por volta das 5h30 da tarde e ficará no Ritz Hotel Lagoa da Anta, né? Você vai estar acompanhando aí a chegada do Vasco também aqui ao vivo. Nós estaremos ao vivo na chegada do Vasco no canal A Hora do Vasco. Então eu peço para você deixar o like para dar aquela moral e não esqueça de ir lá no canal A Hora do Vasco para acompanhar ao vivo a chegada do Cruz Maltino. Beleza? Bom, nesse vídeo vamos falar sobre 65 milhões de reais. Vamos falar também sobre outros assuntos importantes, né? O Pedrinho esteve ali com o CEO de banco de investimentos, hein? Será? Empréstimo, venda da SAF, enfim, nós vamos comentar muito sobre isso. E claro, vamos falar sobre Léo Jardim, na lesão detectada na costela do goleiro, onde o mesmo foi expulso, né, na partida contra o Internacional. Ele vira dúvida para a partida de amanhã no estádio Rei Pelé. Estádio esse que a gente vai trazer aqui para vocês imagens exclusivas. Beleza? Aqui você não perde nada, então eu peço para você humildemente deixar o joinha para dar aquela moral, correr ali nos comentários, deixar sua opinião. E lembrando, você que gosta de palpites esportivos, eu deixo aqui no primeiro comentário fixado o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete, no futsal e quer dobrar o seu primeiro depósito. Então você corre aqui, clica no link, depositou 100, ganhou mais 100. Depositou 50, ganhou mais 50. Depositou 200, ganhou mais 200. Então a Estrela Bet vai dobrar o seu primeiro depósito. E outra, melhor ainda, né? Você sabia que a galera que é palpiteira no nosso link aqui já jogou basquete em São Januário com os profissionais do basquete? Ganhou camisas exclusivas Estrela Bet do basquete? É isso mesmo. Além de você estar participando, você ainda corre o risco de ser premiado. Sabe essa plataforma que não te dá nada? Essa que não serve mais para nada para você? Saia dela e corra para a Estrela Bet. O link está no primeiro comentário fixado. Você pode ser o contemplado e ter prêmios exclusivos ligados ao Vasco da Gama. Então você não pode perder essa. Estrela Bet está aqui, primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, vamos falar bastante de Vasco hoje. Então peço para você deixar o joinha, porque eu vou chamar a vinheta e após a vinheta a gente vai trocar aquela ideia cheia de informações e muita interação. Então solta a vinheta, bora pro vídeo. R$ 65 milhões. E vou te falar o porquê que essa grana está ligada ao Vasco. Banco Genial Investimentos, reunião de Pedrinho com o CEO, né? Camisa do Vasco na mão do CEO, vem empréstimo por aí. Teve canal que falou que é uma possível ajuda, né? Um network interessante para a venda da SAF do Vasco, mas o Vasco já tem uma empresa que trabalha nessa prospecção, né? Que é a G5 Partners. Então a gente começa agora a tentar, né, entender o porquê desse encontro do Pedrinho em São Paulo com o Banco Genial Investimentos. Vamos falar bastante sobre esse assunto, vamos falar também sobre Léo Jardim. Vai para o jogo contra o CSA? Bom, é dúvida, né? E claro, vamos falar bastante de CSA e Vasco, estádio Rei Pelé. O Vasco chega hoje em Maceió, 5h30 da tarde, Ritz Lagoa da Anta. Corre lá no hotel que o Vasco ficará hospedado. Você de Maceió não vai perder, né? Então você que está do outro lado, deixa o like para dar aquela moral. Porque eu vou falar aqui de 65 milhões de reais. É o valor estipulado, né, do Marlon Gomes, ex-Vasco, cria da Colina, que está sendo aí cobiçado na Europa. Jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk, observa um interesse muito incisivo, muito frontal do RB Leipzig. Exatamente. O clube aí do grupo Red Bull, né, vai estar tentando a contratação de Marlon Gomes. Lembrando que o Vasco, clube formador do atleta, tem direito ao mecanismo de solidariedade, que varia de 3% a 5%. Então esses 65 milhões hoje estipulado, o valor do Marlon Gomes, pode ser que sobre uma grana para o Vasco. Então é importante o Vasco monitorar, né, esse mercado de jovens jogadores que já foram negociados, jogadores que estão ainda fazendo dinheiro para o Cruz Maltino fora do Brasil
E óbvio, né, observando aí o RB Leipzig de olho no Marlon Gomes, uma contratação que, óbvio, né, a gente sabe que o Marlon Gomes aí vai subir um pouco, né, do patamar de uma grande vitrine na Europa, né? O RB Leipzig é muito mais vitrine do que propriamente o Shakhtar Donetsk. Então, observando esse cenário, pode ser ainda mais benéfico futuramente para o Vasco, né, diante de uma possível negociação ainda maior, né? Então, jovens jogadores formados em São Januário ainda dando lucro para o Cruz Maltino, né? O Vasco observa a situação do Marlon Gomes e a gente observa também o mecanismo de solidariedade da FIFA. Depende ali entre 3% a 5%, normalmente é 5% aí desse valor aí de 65 milhões de reais, que eu acredito, ainda que o Shakhtar não deve aceitar esse valor que está estipulado, né? Deve esticar ainda mais esses valores, então deve ser interessante para o Vasco monitorar toda essa situação. Bom, olha só. O presidente Pedrinho foi a São Paulo, né, e teve uma reunião com pessoas importantes do Banco Genial Investimentos, né? O CEO até apareceu com a camisa do Vasco, agradecendo o presidente, chamando ele de craque. Mas qual o intuito dessa reunião que envolve o Vasco? Porque o Vasco está lá, a camisa do Vasco estava lá, obviamente. Qual é o objetivo? Será, mais uma vez, tentar prospectar um comprador da SAF vascaína? Bom, a informação que chegou foi que é basicamente isso, mas o Vasco já trabalha com a G5 Partner, né, que faz essa prospecção. Ou será um empréstimo, né, para o Vasco conseguir tocar o futebol até o final da temporada, ou até mesmo até um período, né, estipulado pela diretoria. Bom, a gente não sabe, a reunião aconteceu, a gente vai apurar, vai perguntar para saber qual foi o objetivo, né, do presidente Pedrinho estar se reunindo ali com o CEO, com pessoas importantes do Banco Genial Investimentos em São Paulo, principalmente nesse turbilhão de temporada, né? Jogo de Copa do Brasil, jogo de Campeonato Brasileiro, pressão na arbitragem, enfim. O Pedrinho tá lá, a coisa não deve ser simples, deve ser coisa muito importante para o Vasco. Enfim, vamos ver, vamos observar. Bom, a gente sabe que a polêmica, né, que aconteceu com o Flávio Rodrigues de Souza e o Léo Jardim vem explodindo, né, o cenário internacional, né? Muitos jornais no exterior já estão divulgando isso e, óbvio, ontem à noite tivemos ali a confirmação de uma lesão, né, um edema na costela, ali, onde o Léo Jardim acusava, né, dores. Bom, e com isso, o Léo Jardim vira dúvida para o jogo contra o CSA amanhã, né, no Rei Pelé. Lembrando você, torcedor de Maceió, o Vasco chegará por volta das 5h30 da tarde, tá? E ficará no Ritz Hotel Lagoa da Anta. Você vai acompanhar a chegada do Vasco aqui também, a gente pelo canal A Hora do Vasco. Então não perca essa oportunidade. Deixe o seu like, porque vai ser ao vivo e você não pode perder essa. Beleza? Rapaziada, agradecer mais uma vez a sua presença. A gente vai falar bastante sobre Vasco durante todo o dia, então peço para você permanecer aqui com a gente, deixando o like ajuda o nosso trabalho. E claro, você terá imagens exclusivas agora do estádio Rei Pelé, do gramado, estado do gramado e muito mais. Confira aqui imagens exclusivas aqui do nosso canal do estádio Rei Pelé, palco de CSA e Vasco pela Copa do Brasil.